Meu nome é Marcos, tenho 42 anos e durante 8 anos vivi a maior mentira da minha vida. Imagine descobrir que sua esposa, aquela mulher que você jurava ser um anjo de Deus, estava te traindo exatamente no local que deveria ser mais sagrado. Por 8 anos, toda vez que ela dizia "vou orar por nossa família na igreja", estava na verdade se encontrando com o pastor, aquele homem que eu respeitava como um pai espiritual, que batizou meus filhos, que recebia meu dízimo todo mês. A descoberta que vou compartilhar com você não destruiu apenas um casamento, mas abalou uma comunidade inteira de 3.000 fiéis. E a vingança? Bem, a vingança foi servida no altar, no domingo de Páscoa, na frente de toda a congregação. Se você acredita que todo homem traído merece justiça, você vai adorar saber como essa história terminou. Mas antes de começar, me conta aí nos comentários. De onde você está ouvindo essa história? É de casa, do trabalho, ou talvez até mesmo dirigindo? Eu fico curioso para saber onde vocês estão quando decidem escutar essas histórias de vida. Acordo todo dia às 5h30 da manhã. Sempre foi assim. Tomo meu café preto, beijo minha esposa Patrícia na testa enquanto ela ainda dorme e saio para trabalhar na minha oficina mecânica. Durante 12 anos de casamento, essa rotina nunca mudou. Eu era aquele tipo de marido que as mulheres da igreja invejavam. Trabalhador, dedicado, nunca atrasava o dízimo e ainda por cima ajudava nas obras da congregação nos fins de semana. Patrícia sempre dizia para as amigas: "Meu marido é uma bênção de Deus na minha vida." E eu acreditava que ela realmente pensava isso. Nossa casa era o típico lar cristão brasileiro. Quadrinhos com versículos bíblicos em cada cômodo. Uma Bíblia sempre aberta na mesa da sala. E nunca faltava oração antes das refeições. Patrícia era líder do ministério feminino da igreja. Cantava no coral todos os domingos e tinha aquela voz doce que fazia qualquer hino soar como se os anjos estivessem cantando. As pessoas na congregação sempre comentavam: "Que família abençoada vocês são, irmão Marcos." E eu me sentia orgulhoso. Orgulhoso da minha esposa, dos meus 2 filhos, Pedrinho de 8 anos e a pequena Ana de 5, e da vida que havíamos construído juntos. Todo domingo, religiosamente, ela se arrumava para ir à igreja. Sempre caprichosa, sempre com aquele sorriso sereno no rosto. "Amor, hoje vou ficar um pouco mais tarde porque vou orar pelas famílias da congregação", ela dizia, ajeitando o cabelo no espelho. O pastor Rogério pediu para eu ajudar no aconselhamento das irmãs que estão com problemas conjugais. Eu achava lindo aquilo. Minha esposa dedicando seu tempo para ajudar outros casais. Que coração generoso, pensava eu. Que mulher de Deus eu havia encontrado. Pastor Rogério era como um pai para mim. 15 anos à frente da nossa igreja, sempre com uma palavra de sabedoria, sempre disposto a ajudar a congregação. Quando casei com Patrícia, foi ele quem nos abençoou. Quando meus filhos nasceram, foi ele quem os dedicou a Deus. Quando passei por dificuldades financeiras há alguns anos, foi ele quem orou por mim e me deu forças para continuar. Irmão Marcos, Deus tem grandes planos para sua família, ele costumava dizer, colocando a mão no meu ombro após os cultos. Continue sendo esse homem íntegro que você é. As quartas-feiras eram especiais para Patrícia. Era o dia do círculo de oração intensiva, como ela chamava. Saía de casa por volta das 2 da tarde e só voltava no final da noite. "São casos muito complexos, meu amor", ela explicava quando eu perguntava por que demorava tanto. "Algumas irmãs precisam de muito apoio emocional. O pastor disse que eu tenho um dom especial para aconselhar." E eu acreditava, claro que acreditava. Por que duvidaria da minha própria esposa? Eu trabalhava pesado na oficina de segunda a sábado, às vezes até 12 horas por dia. Carros quebrados não esperam, e eu tinha uma reputação a zelar. "Marcos é mecânico de confiança", as pessoas diziam na cidade. Isso me enchia de orgulho, mas também significava que eu passava pouco tempo em casa durante a semana. Patrícia sempre foi compreensiva com isso. "Você está trabalhando para o nosso futuro, amor", ela dizia. "Deus abençoa quem se dedica à família." E realmente,
Nossa vida financeira estava boa. Conseguíamos pagar todas as contas, dar uma vida digna aos nossos filhos e ainda sobrava para o dízimo e ofertas na igreja. Durante todos esses anos nunca passou pela minha cabeça que algo estivesse errado. Patrícia era carinhosa comigo, cuidava bem das crianças, mantinha a casa sempre organizada. Claro que às vezes ela parecia distante, mas eu atribuía isso ao cansaço das atividades da igreja. Minha esposa se dedica tanto à obra de Deus, eu pensava com orgulho. Se alguém me dissesse naquela época que ela estava mentindo, eu defenderia ela com unhas e dentes. Afinal, que tipo de mulher usaria a casa de Deus para enganar o próprio marido? Os domingos eram nossos dias favoritos. Íamos juntos para a igreja, eu, ela e as crianças. Sentávamos sempre na terceira fileira, do lado esquerdo. Patrícia cantava no coral, eu ajudava na coleta dos dízimos e as crianças iam para a escola dominical. Depois do culto, almoçávamos em família e passávamos a tarde juntos. Esses momentos eram perfeitos. Eu olhava para minha família e pensava, sou realmente abençoado. Como eu podia imaginar que esses mesmos domingos, depois que eu e as crianças voltávamos para casa, ela ficava na igreja para encontros que não tinham nada a ver com oração. A confiança cega é uma característica dos homens apaixonados. E eu era completamente apaixonado por Patrícia. Depois de 12 anos juntos, ela continuava sendo a mulher mais linda do mundo para mim. Quando ela sorria, meu coração ainda acelerava. Quando ela me abraçava, eu me sentia o homem mais sortudo da terra. Que Deus me deu a esposa perfeita. Eu sempre agradecia nas minhas orações pessoais. Se eu soubesse que nesse exato momento ela estava planejando encontros secretos com outro homem, teria acreditado? Jamais. Minha mente simplesmente não conseguia processar essa possibilidade. Há algo devastador em descobrir que você foi enganado por anos por uma pessoa em quem confiava completamente. Não é apenas a traição do amor, é a traição da fé, da confiança, de tudo aquilo que você acreditava ser verdadeiro. Mas eu ainda não sabia disso. Ainda vivia na minha bolha de felicidade ignorante, trabalhando duro para sustentar uma família que eu pensava ser sólida, contribuindo fielmente para uma igreja que eu acreditava ser santa. O despertar viria em breve, e quando chegasse, mudaria não apenas minha vida, mas a de muitas outras pessoas também. Tudo começou a desmoronar numa terça-feira aparentemente comum. Eu havia chegado mais cedo da oficina, por volta das 5 da tarde, porque uma das máquinas tinha quebrado e eu precisava esperar a peça chegar no outro dia. Patrícia estava na cozinha preparando o jantar, cantarolando um hino que ela sempre gostava. Os meninos estavam brincando na sala e eu me senti grato por poder passar algumas horas extras com minha família. Que bênção chegar cedo hoje, pensei comigo mesmo. Pedrinho, meu filho mais velho, sempre foi uma criança observadora. Daquelas que repara em tudo e faz perguntas que às vezes deixam os adultos sem resposta. Naquele dia, ele estava montando um quebra-cabeças no chão da sala quando me olhou com aquela cara séria que ele faz quando está pensando em algo importante. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Pode perguntar qualquer coisa, respondi, sentando no sofá ao lado dele. O que ele disse em seguida foi como um soco no estômago. Por que a mamãe sempre chora quando fala no telefone com o tio pastor? A pergunta saiu tão natural, tão inocente, que por um momento eu não soube como reagir. Meu filho continuou montando o quebra-cabeças, como se tivesse perguntado sobre o clima, mas eu senti meu mundo começar a tremer. Como assim, filho? Quando isso acontece? Perguntei, tentando manter a voz calma. Sempre que o tio pastor liga durante o dia, a mamãe vai para o quarto, fecha a porta, mas eu escuto ela chorando baixinho. Meu coração começou a bater mais rápido. Por que minha esposa estaria chorando durante conversas com o pastor? E por que ela fechava a porta do quarto para falar? Filho, você tem certeza disso? Pedrinho parou de brincar e me olhou com aqueles olhos sinceros de criança. Tenho, pai. Acontece sempre. E depois ela fica triste o dia todo, mas quando você chega, ela finge que está feliz. Aquelas palavras inocentes do meu filho de 8 anos foram como uma revelação devastadora.
Como uma criança podia perceber algo que eu, o marido, não havia notado? Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, resolvi conversar com Patrícia sobre o assunto. Ela estava lavando a louça na cozinha e eu me aproximei com cuidado. Amor, o Pedrinho me disse que você tem falado muito com o pastor ao telefone ultimamente. Está tudo bem? Ela parou de lavar os pratos por alguns segundos e eu pude ver uma tensão quase imperceptível em seus ombros. É sobre algumas irmãs da igreja que estão passando por problemas sérios. Ela respondeu sem me olhar. O pastor precisa da minha ajuda para aconselhá-las. São situações muito delicadas. A explicação dela fazia sentido. Patrícia sempre foi muito empática, sempre se envolveu nos problemas dos outros, mas havia algo no tom da voz dela, uma falta de naturalidade que eu nunca havia percebido antes. O Pedrinho disse que você fica chorando depois dessas conversas. Insisti gentilmente. Ela finalmente se virou para mim, e seus olhos estavam úmidos. São histórias muito tristes, Marcos. Mulheres sendo traídas, famílias sendo destruídas. Às vezes é difícil não se emocionar. E ela me abraçou, encostando a cabeça no meu peito. Naquele momento, eu senti que ela estava sendo sincera, ou pelo menos eu quis acreditar nisso. Na semana seguinte, comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O telefone tocava com frequência durante o dia, sempre nos horários em que eu estava trabalhando. Quando eu chegava em casa e perguntava quem havia ligado, Patrícia sempre tinha uma explicação. Era a Dona Maria da igreja, ou era sobre a programação do próximo evento, ou o pastor queria saber sobre a decoração para o culto especial. Todas explicações plausíveis, mas que começaram a formar um padrão estranho na minha cabeça. Um dia, decidi fazer uma pequena experiência. Liguei para casa durante meu horário de almoço, algo que eu raramente fazia. Patrícia demorou um tempo incomum para atender, e quando finalmente atendeu, sua voz soava ofegante. Oi, amor. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, claramente surpresa com minha ligação. Não, só queria saber como vocês estão, respondi. Estamos bem. Eu estava no quintal pendurando a roupa no varal. Ela explicou rapidamente, mas eu podia ouvir no fundo um barulho que parecia com alguém sussurrando. Tem alguém aí? Perguntei. Não, é a televisão. Estava vendo um programa. O estranho era que eu conhecia minha esposa há mais de 12 anos e ela nunca assistia televisão durante o dia. A desconfiança começou a crescer como uma semente plantada em solo fértil. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. As roupas dela, quando saía para os trabalhos da igreja, eram sempre mais caprichadas do que o normal. O perfume era mais forte, a maquiagem mais elaborada. Para orar com as irmãs aflitas, isso começou a não fazer sentido para mim. Amor, você está muito bonita hoje, eu comentava quando ela se arrumava para sair. É que não podemos representar mal a igreja. Ela respondia com um sorriso que agora me parecia forçado. Foi então que decidi verificar a conta do telefone fixo, algo que eu nunca havia feito antes porque sempre confiei cegamente em minha esposa. Quando o relatório chegou pelo correio, eu quase não acreditei no que vi. Eram 247 ligações para o mesmo número em um único mês. Todas durante os horários em que eu estava trabalhando. Muitas com duração de 1, 2, até 3 horas. O número era do pastor Rogério. 247 ligações em 30 dias. Isso dava uma média de mais de 8 ligações por dia. Minha mente tentava racionalizar aquilo. Talvez fossem ligações sobre a administração da igreja. Talvez houvesse realmente tantos problemas na congregação que exigissem conversas diárias e longas. Mas no fundo do meu coração, uma voz sussurrava algo que eu não queria ouvir. Uma voz que dizia que homens casados e pastores não precisam falar 3 horas por dia com mulheres casadas sobre assuntos da igreja. Minha fé na minha esposa começou a balançar pela primeira vez em 12 anos de casamento. Naquela noite, enquanto Patrícia dormia ao meu lado, eu fiquei acordado olhando para o teto. 247 ligações. A frase ecoava na minha mente como um martelo batendo no meu coração. Pela primeira vez na minha vida de casado, me perguntei se eu realmente conhecia a mulher com quem dividia a cama, a mulher que havia me dado 2 filhos lindos,
a mulher que cantava hinos na igreja e orava em voz alta pelas famílias da congregação. Seria possível que ela estivesse mentindo para mim há tanto tempo? O pior de tudo era a sensação de estar traindo minha própria esposa ao desconfiar dela. Que tipo de marido era eu, suspeitando da mãe dos meus filhos? Mas a pergunta inocente do Pedrinho continuava martelando na minha cabeça. Por que a mamãe sempre chora quando fala no telefone com o tio pastor? Uma criança de 8 anos havia percebido algo que eu, o marido, tinha ignorado por meses. Isso me fazia questionar não apenas a fidelidade da minha esposa, mas também minha própria capacidade de proteger minha família. Como um homem pode proteger sua casa se não consegue nem perceber o que está acontecendo dentro dela? A semente da dúvida havia sido plantada, e eu sabia que não conseguiria mais ignorá-la. Nos próximos dias, eu prestaria atenção em cada detalhe, cada palavra, cada gesto da minha esposa. Porque se havia algo errado acontecendo na minha família, eu precisava descobrir. Não apenas por mim, mas pelos meus filhos, que mereciam crescer numa casa onde a verdade ainda significava alguma coisa. A conta do telefone ficou na minha mesa por 3 dias, antes que eu tivesse coragem de mostrar para alguém. 247 ligações para o pastor em um mês. O número dançava na minha mente durante o trabalho, enquanto eu consertava carros e tentava me convencer de que havia uma explicação lógica para aquilo. Mas quando você vê sua realidade desmoronando, a lógica vira seu pior inimigo. Decidi procurar meu irmão Carlos, que sempre foi mais esperto para essas coisas de relacionamento. Ele trabalha numa empresa de telefonia e entende melhor essas questões técnicas. Carlos, preciso da sua ajuda com uma coisa delicada, disse quando chegou em casa no sábado. Mostrei a conta telefônica para ele, apontando para aquela sequência interminável de ligações para o mesmo número. Meu irmão analisou por alguns minutos em silêncio e depois me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto dele. Marcos, isso aqui não é normal, ele disse finalmente. Olha só os horários dessas ligações, todas entre 9 da manhã e 5 da tarde, exatamente no seu horário de trabalho. Ele passou o dedo pela folha, destacando os detalhes que eu havia tentado ignorar. E olha a duração, irmão. Tem ligação aqui de 3 horas e 20 minutos. Que assunto da igreja precisa de 3 horas e 20 minutos de conversa? A pergunta dele ecoou no meu peito como um eco em caverna vazia. Carlos continuou sua análise como um detetive profissional. E tem outro detalhe. Olha aqui, nas quartas-feiras as ligações são sempre mais longas. E, coincidentemente, você me disse que é o dia que ela sai para os trabalhos da igreja, certo? Meu estômago se revirou. As quartas-feiras eram sagradas para Patrícia, o dia do círculo de oração intensiva. Marcos, como homem para homem, eu vou te falar uma verdade dura. Esposa fiel não precisa falar 3 horas por dia com o pastor. Isso é coisa de quem está envolvida emocionalmente. Naquela mesma tarde, decidi fazer uma experiência. Liguei para o pastor Rogério fingindo que precisava marcar uma conversa sobre um projeto da igreja. Quando ele atendeu, sua voz soou estranhamente nervosa. Irmão Marcos, que surpresa! Como vai? Perguntei se podíamos nos encontrar na quarta-feira à tarde para conversarmos sobre a reforma do salão social. Ah, quarta-feira à tarde eu tenho compromissos inadiáveis, ele disse rapidamente. Que tal quinta-feira? Compromissos inadiáveis. Exatamente no horário que minha esposa estava em oração intensiva. A confirmação veio como um tapa na cara. Desliguei o telefone e me sentei na beira da cama, tentando processar a informação. Minha esposa e meu pastor tinham compromissos inadiáveis no mesmo dia, no mesmo horário, há meses. E ainda por cima conversavam por telefone todos os dias como adolescentes apaixonados. A realidade começou a ficar clara, mas minha mente ainda resistia. Afinal, eram 2 pessoas que eu amava e respeitava. Como elas podiam estar me enganando dessa forma? Decidi investigar mais profundamente. Na segunda-feira seguinte, durante meu horário de almoço, passei em frente à igreja. O carro da Patrícia estava estacionado lá, junto com o do pastor. Era 12:15, horário em que ela deveria estar em casa preparando almoço para as crianças. Senti meu sangue ferver. Estacionei do outro lado da rua e fiquei observando. 40 minutos depois, vi minha esposa saindo pela porta lateral da igreja.
aquela que dá direto no escritório pastoral. Ela olhou para os lados antes de ir ao carro, como alguém que não quer ser vista. Quando cheguei em casa naquela noite, perguntei naturalmente como havia sido o dia dela. Foi tranquilo, amor. Passei a manhã organizando a casa e à tarde levei as crianças no parque. Mentira descarada. Naquele momento, tive certeza absoluta de que algo muito grave estava acontecendo. A mulher que eu amava há 12 anos estava mentindo diretamente no meu rosto, com a mesma naturalidade com que dizia amém nas orações. A partir daquele dia, comecei a fazer anotações. Cada mentira, cada inconsistência, cada comportamento estranho. Descobri que ela havia comprado roupas íntimas caras e nunca as usava comigo. Encontrei recibos de perfumes importados que ela dizia ter ganhado de uma irmã da igreja. Achei até um cartão de agradecimento escrito à mão, com uma caligrafia que eu não reconhecia. Obrigado pelos momentos especiais. R. R. de Rogério, meu pastor, o homem que eu chamava de pai espiritual. Uma noite, depois que ela adormeceu, peguei o celular dela para verificar as mensagens. Minha mão tremeu quando digitei a senha, a data de nascimento do nosso filho mais novo. As conversas com o pastor Rogério ocupavam a maior parte da memória do aparelho. Mensagens todos os dias, várias vezes por dia. Saudades do nosso momento especial. Você é minha ovelha favorita. Mal posso esperar nossa próxima oração particular. Eu li tudo aquilo sentindo meu mundo desabar pedaço por pedaço. O que mais me doía não era apenas a traição física, mas descobrir que tudo na nossa vida era mentira. Cada te amo que ela dizia, cada oração que fazíamos juntos, cada momento íntimo que tivemos nos últimos meses, tudo acontecia enquanto ela mantinha outro relacionamento. E não era com qualquer pessoa. Era com o homem que representava Deus na nossa comunidade, o homem que eu respeitava como um pai. Naquela madrugada, sentado sozinho na sala escura da minha casa, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu precisava saber a verdade completa. Não importava quanto doesse. Não importava quantas ilusões fossem destruídas. Meus filhos mereciam crescer conhecendo quem realmente eram seus pais. E eu merecia saber com quem havia dividido minha cama, minha casa e minha vida nos últimos anos. A investigação apenas começara e eu tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. Se vocês fossem homens na minha situação, o que fariam? Continuariam investigando ou tentariam esquecer tudo? Deixem aí nos comentários o que vocês pensam. Na quinta-feira seguinte, decidi ir diretamente à fonte. Se eu queria respostas verdadeiras, precisava falar com alguém que conhecesse os bastidores da igreja melhor do que qualquer pessoa. Dona Carmen, a secretária que trabalhava lá há mais de 15 anos. Ela era uma mulher discreta, séria, daquelas que veem tudo, mas falam pouco. Se havia algo acontecendo entre minha esposa e o pastor, ela certamente saberia. Cheguei na igreja por volta das 14h, quando sabia que o movimento estaria mais calmo. Dona Carmen estava sozinha na secretaria, organizando alguns documentos. Irmão Marcos, que surpresa! O que o traz aqui numa quinta-feira? Ela sempre foi gentil comigo, mas naquele dia percebi algo diferente no olhar dela. Uma mistura de constrangimento e pena. Dona Carmen, preciso conversar com a senhora sobre um assunto delicado, falei, fechando a porta da secretaria atrás de mim. Ela parou imediatamente o que estava fazendo e me encarou com seriedade. É sobre a Patrícia, não é? A pergunta dela me pegou completamente desprevenido. Como ela sabia? Meu rosto deve ter entregado tudo, porque ela suspirou fundo e indicou uma cadeira para eu me sentar. Senta aí, meu filho. Acho que chegou a hora de você saber de algumas coisas. O tom da voz dela era de quem estava carregando um peso há muito tempo. Dona Carmen, minha esposa tem vindo muito aqui ultimamente. Queria entender melhor essas atividades do Ministério Feminino. Comecei, tentando não parecer muito direto. Ela me olhou por alguns segundos em silêncio, como se estivesse decidindo o quanto poderia me contar. Marcos, você tem certeza que quer saber a verdade? Porque depois que souber, não tem como voltar atrás. Aquela pergunta fez meu coração disparar.
Se ela estava me perguntando isso, significava que meus piores medos eram reais. Preciso saber, Dona Carmen. Sou pai de família. Preciso saber o que está acontecendo na minha casa. Ela se levantou, foi até um arquivo e retirou uma pasta. Essas são as atividades registradas da sua esposa nos últimos 2 anos, disse, colocando a pasta na minha frente. Oficialmente, ela participa de reuniões do Ministério Feminino, aconselhamento pastoral e trabalhos sociais. Abri a pasta e comecei a ver os registros. Patrícia esteve na igreja 184 vezes, só no último ano. Sempre nos mesmos dias da semana, sempre nos mesmos horários. Mas não é só isso que você quer saber, é? Perguntou Dona Carmen, me encarando diretamente. Você quer saber sobre os encontros particulares dela com o pastor Rogério? Meu sangue gelou. Ela sabia. A secretária da igreja sabia exatamente o que estava acontecendo. Marcos, como cristã, eu sempre evitei fofocas e julgamentos. Mas, como mulher e mãe, eu não posso mais ficar calada vendo um homem honesto como você sendo enganado dessa forma. Ela puxou outra cadeira e se sentou ao meu lado, falando em tom baixo. Há 8 meses comecei a notar que sua esposa vinha aqui em horários estranhos. Sempre quando você estava trabalhando. Sempre entrava direto no escritório do pastor e ficava lá por horas. No início, pensei que fossem sessões de aconselhamento mesmo, mas depois comecei a reparar em outros detalhes. Meu estômago estava se revirando, mas eu precisava ouvir tudo. Que detalhes, Dona Carmen? Ela suspirou novamente, claramente desconfortável com a situação. Eles saíam juntos da igreja várias vezes, sempre pela porta lateral, aquela que não fica à vista de quem passa na rua principal. Uma vez eu vi os dois se beijando no estacionamento dos fundos. As palavras dela foram como facadas no meu peito. Minha esposa, a mãe dos meus filhos, se beijando com outro homem no pátio da igreja. Tem mais, Marcos. Eu não queria te contar isso, mas você precisa saber. Ela abriu uma gaveta e retirou um envelope. Semana passada estava limpando o escritório do pastor quando encontrei isso embaixo da mesa dele. Era uma foto minha, da Patrícia e das crianças, tirada no último Natal. Mas não era isso que chamava a atenção. Era o que estava escrito no verso, com a letra da minha esposa. Para o homem que me faz sentir completa, seu amor me salvou. P. Naquele momento, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria esposa havia escrito uma declaração de amor para outro homem usando uma foto da nossa família. Dona Carmen, há quanto tempo a senhora sabe disso? Perguntei, tentando controlar a voz. Marcos, toda a liderança da igreja suspeita há meses. Alguns diáconos já comentaram entre eles. As mulheres do ministério feminino fazem piadas sobre a ovelha predileta do pastor. A revelação mais devastadora ainda estava por vir. Você quer saber a verdade completa, Marcos? Sua esposa não é a primeira. Nos últimos 5 anos, o pastor Rogério já teve envolvimentos suspeitos com pelo menos outras 3 mulheres casadas da congregação. Sempre o mesmo padrão: aconselhamento pastoral, encontros particulares e depois relacionamentos secretos. Minha mente não conseguia processar aquela informação. O homem que eu respeitava como um pai espiritual era um predador serial que destruía famílias. Por que ninguém nunca fez nada? Perguntei revoltado. Por que ninguém me contou antes? Dona Carmen baixou a cabeça. Porque ele é muito esperto, Marcos. Sempre escolhe mulheres vulneráveis, mulheres que confiam nele. E quando descobrem que estão sendo enganadas, já estão tão envolvidas emocionalmente que não conseguem mais sair. Além disso, ele é o pastor. Quem vai acreditar na palavra de uma mulher contra a palavra dele? Levantei da cadeira sentindo as pernas bambas. 8 anos. Minha esposa estava me traindo há 8 anos com um homem que fazia da casa de Deus seu território de caça. Dona Carmen, a senhora tem certeza de tudo isso? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Marcos, eu tenho documentos, horários, registros de entrada e saída. Se você quiser provas concretas, eu tenho. Mas me dói muito ter que mostrar isso para você. Caminhei até a janela da secretaria e olhei para o santuário da igreja, aquele lugar que sempre havia sido sagrado para mim. Dona Carmen, por que a senhora está me contando tudo isso agora?
Ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Porque você é um homem bom, Marcos. Porque seus filhos não merecem crescer nessa mentira. E porque já passou da hora de alguém ter coragem de parar esse homem. Saí da igreja naquele dia com uma pasta de documentos embaixo do braço e o coração completamente despedaçado. Tudo o que eu acreditava sobre minha vida, minha família e minha fé havia sido destruído em uma conversa de 1 hora. Mas também saí de lá com algo que não tinha antes: a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para eu decidir o que fazer com o resto da minha vida. Vocês acham que a dona Carmen fez certo em me contar tudo? Ou ela deveria ter ficado quieta? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Saí da conversa com dona Carmen com a pasta de documentos embaixo do braço e uma sensação de humilhação que eu nunca havia sentido na vida. Era como descobrir que você foi o último a saber de uma piada cruel onde você era o personagem principal. Durante o caminho de volta para casa, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se toda a liderança da igreja desconfiava, por que ninguém havia me contado antes? Será que eu era visto como um idiota ingênuo por toda a congregação? Naquela noite, depois que Patrícia e as crianças foram dormir, me tranquei no escritório e comecei a analisar todos os documentos que dona Carmen me havia dado. Registros de entrada e saída, horários das sessões de aconselhamento, até mesmo algumas anotações manuscritas sobre as atividades suspeitas. Tudo estava ali, documentado com a precisão de uma investigação policial. Como um homem pode ser tão cego para não perceber que toda uma comunidade estava observando sua desgraça? No dia seguinte, durante o almoço na oficina, decidi testar uma teoria. Convidei João, um dos diáconos mais antigos da igreja, para tomar uma cerveja depois do trabalho. João sempre foi direto, daqueles homens que falam na cara mesmo quando dói. João, preciso te fazer uma pergunta de homem para homem. Comecei quando estávamos sozinhos no bar. Você já reparou em alguma coisa estranha entre minha esposa e o pastor? A reação dele foi instantânea. Um silêncio constrangedor seguido de um olhar de pena. Marcos, eu não queria ser o cara a te contar isso, ele disse depois de um gole longo na cerveja. Mas já faz tempo que a gente vem comentando sobre isso nas reuniões da liderança. A palavra tempo ecoou na minha mente. Quanto tempo, João? Ele mexeu no copo, claramente desconfortável. Cara, pelo menos uns 2 anos, talvez mais. 2 anos. Durante 2 anos, as pessoas da minha igreja estavam vendo minha mulher me trair e ninguém teve a coragem de me falar nada. E por que vocês nunca me disseram? A raiva estava começando a subir na minha voz. João suspirou fundo. Porque é complicado, irmão. Como você chega num homem e fala, sua esposa está te traindo com o pastor? E se a gente tivesse errado? E se fosse só especulação? Ele fez uma pausa e me encarou. Além disso, Marcos, vocês sempre pareciam tão felizes nos domingos. A gente pensava que talvez você soubesse e, sei lá, aceitasse de alguma forma. Aceitasse? A palavra me fez engasgar com a cerveja. João, que tipo de homem vocês acham que eu sou? Que tipo de marido aceita a esposa se envolver com outro homem? Ele balançou a cabeça. A gente não sabia o que pensar, irmão. Algumas pessoas achavam que você sabia e fazia vista grossa por causa da posição dele na igreja. Outras achavam que você era muito ingênuo para perceber. Ingênuo. Essa palavra doeu mais do que eu esperava. João continuou revelando detalhes que me fizeram sentir como se eu fosse um personagem de comédia numa cidade pequena. Marcos, tem diácono que faz apostas sobre quando você vai descobrir. Tem mulher da igreja que chama sua esposa de vice-pastora nas conversas em casa. Vice-pastora. Minha esposa havia se tornado piada entre as famílias que eu considerava meus irmãos de fé. E o pior é que algumas mulheres até invejam ela. João acrescentou com amargura. Dizem que ela conseguiu conquistar o pastor. A revelação mais dolorosa veio quando João me contou sobre a reunião de liderança do mês anterior. A gente estava discutindo os horários das atividades da igreja quando o pastor Rogério disse que as quartas-feiras à tarde eram reservadas para aconselhamento especializado. Aí o diácono Antônio comentou, especializado mesmo, né, pastor? E todo mundo riu.
Imaginar aqueles homens que eu respeitava rindo da minha situação me fez sentir uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. João, quantas pessoas da igreja sabem? Perguntei, temendo a resposta. Marcos, eu diria que pelo menos metade da congregação desconfia de algo. As mulheres são mais observadoras, então elas perceberam primeiro. Os homens demoraram mais, mas agora é meio que consenso geral. 500 pessoas. 500 pessoas vendo minha desgraça aos domingos e fingindo que estava tudo normal quando cumprimentavam minha família. Naquela mesma semana, resolvi fazer um teste mais amplo. Comecei a conversar com outras pessoas da igreja de forma sutil, testando o que elas sabiam. A reação era sempre a mesma, um constrangimento evidente, seguido de tentativas desajeitadas de mudar de assunto. Dona Maria, que sempre elogiava minha família, agora mal conseguia me olhar nos olhos. Seu José, que sentava próximo à nossa família nos domingos, começou a escolher lugares mais distantes. A gota d'água veio quando conversei com Sandra, uma das antigas líderes do ministério feminino que havia deixado a igreja alguns meses atrás. Sandra, por que você saiu da nossa congregação? Sempre gostei do seu trabalho com as mulheres. Ela me olhou com uma expressão de quem estava decidindo se me contava a verdade ou não. Marcos, eu saí porque não aguentava mais ver o que estava acontecendo e não poder fazer nada. O que você quer dizer com isso? Insisti. Sandra respirou fundo e decidiu falar tudo. Sua esposa começou a se achar a dona do ministério feminino depois que se envolveu com o pastor. Ela mudou completamente, ficou arrogante, começou a dar ordens nas outras mulheres, como se fosse a primeira dama da igreja. Primeira dama. Minha esposa se comportava como se fosse casada com o pastor, não comigo. E tem mais, Marcos. Nas últimas reuniões que participei, sua esposa falava sobre revelações especiais que recebia nas orações particulares com o pastor. As outras mulheres ficavam com inveja, querendo ter o mesmo acesso privilegiado. Sandra fez uma pausa e me encarou com seriedade. Marcos, sua esposa não estava apenas traindo você. Ela estava se exibindo para toda a igreja. A humilhação atingiu níveis que eu nem sabia que existiam. Descobrir que você foi traído já é devastador. Mas descobrir que toda uma comunidade assistiu sua humilhação como se fosse um espetáculo é algo que marca um homem para sempre. Sandra, por que ninguém nunca me disse nada? Ela suspirou com tristeza. Porque homens como você, Marcos, são raros. Homens trabalhadores, fiéis, dedicados à família. A gente torcia para que fosse só impressão nossa, que vocês conseguissem resolver as coisas. Naquela noite, sentado na varanda de casa, olhando para a igreja ao longe, entendi que minha vida havia se tornado uma mentira pública. Não era apenas meu casamento que estava destruído. Era minha dignidade como homem, minha reputação como marido, minha posição na comunidade onde nasci e criei meus filhos. Toda vez que eu cumprimentava alguém na igreja, aquela pessoa sabia algo sobre minha vida que eu mesmo não sabia. A decisão estava tomada. Não podia mais viver naquela farsa. Não pelos outros, mas por mim e pelos meus filhos. Eles mereciam ter um pai que não fosse motivo de piada na cidade. E eu merecia recuperar minha dignidade como homem. A vingança ainda estava sendo planejada na minha mente, mas uma coisa eu já sabia. Quando tudo terminasse, não seria mais o Marcos ingênuo que toda a igreja conhecia. Seria um homem que soube reagir quando descobriu a verdade. Vocês acham que essas pessoas da igreja tinham obrigação de me contar o que estava acontecendo? Ou cada um deve cuidar da própria vida? Deixem aí nos comentários o que pensam sobre isso. Depois de descobrir que metade da igreja sabia da traição, decidi que precisava de provas concretas. Não bastava mais ter suspeitas ou relatos de outras pessoas. Como homem, eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo na minha própria casa. Foi então que tomei a decisão mais dolorosa da minha vida: faltar ao trabalho numa quarta-feira para flagrar minha esposa em ação. Na terça-feira à noite, inventei uma desculpa para Patrícia. Amor, amanhã vou ter que sair cedo para buscar uma peça em outra cidade. Só volto no final da tarde. Ela nem levantou os olhos do celular quando respondeu: Tudo bem, meu amor.
Vou aproveitar para fazer aquela oração especial com o pastor. Oração especial. Depois de tudo que eu já sabia, ouvir aquelas palavras me deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Saí de casa às 7 da manhã como sempre, mas em vez de ir para a oficina, estacionei o carro numa rua paralela à minha e caminhei de volta. Me posicionei num local onde conseguia ver minha casa sem ser visto. Era uma sensação estranha estar escondido na minha própria rua, observando minha própria família como se eu fosse um estranho. Mas eu precisava da verdade, mesmo que ela me destruísse completamente. Às 9h15 da manhã, vi o carro do pastor Rogério subindo nossa rua. Meu coração disparou. Ele estacionou na garagem da minha casa, usando o controle automático que eu havia dado para emergências da igreja. Patrícia abriu a porta, usando um roupão de seda que eu nunca havia visto. Eles se abraçaram na porta de entrada da minha casa como um casal apaixonado. Ver aquilo foi como levar um tiro no peito. Esperei alguns minutos e depois me aproximei da casa pelos fundos. Conheço cada centímetro da minha propriedade. Sabia exatamente onde poderia me posicionar para ouvir o que estava acontecendo. Me escondi embaixo da janela do nosso quarto, onde conseguia ouvir as vozes sem ser percebido. O que escutei nos próximos minutos mudou minha vida para sempre. Quando você vai se decidir, Rogério? Não aguento mais viver essa mentira. Ouvi a voz da minha esposa, carregada de emoção. Minha ovelha, você sabe que não é simples assim, respondeu a voz do pastor. Tenho uma reputação a zelar, uma igreja para liderar. Minha ovelha. O homem que eu respeitava como pai estava chamando minha esposa de minha ovelha, na cama que eu havia comprado com meu suor. Rogério, fazem 8 anos que você me promete que vai largar sua família. 8 anos que eu vivo essa dupla vida, continuou Patrícia, e eu pude ouvir que ela estava chorando. 8 anos. A confirmação que eu temia ouvir. Não eram apenas alguns meses de fraqueza. Eram 8 anos de traição sistemática, 8 anos de mentiras elaboradas, 8 anos da minha vida vividos numa ilusão completa. Patrícia, você precisa ter paciência. Deus vai nos mostrar o caminho certo, no momento certo, disse o pastor com aquela voz melosa que ele usava nos púlpitos. Enquanto isso, precisamos ser discretos. O Marcos não pode desconfiar de nada. Ouvir meu nome sendo pronunciado por aquele homem na minha casa, enquanto ele estava com minha esposa, me fez sentir uma raiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. A conversa continuou revelando detalhes que me destroçaram por completo. Você sabe que amo você mais que tudo, disse Patrícia. Esses anos com o Marcos foram apenas uma representação. O único homem que me faz sentir mulher de verdade é você. Representação. Nossa vida conjugal, os momentos íntimos que dividimos, o nascimento dos nossos filhos, tudo havia sido uma representação para ela. E nossos filhos? Você já pensou nisso? Perguntou o pastor. Rogério, você sabe que o Pedro não é filho do Marcos, né? A frase que ouvi em seguida fez meu mundo desabar completamente. Lembra daquele retiro espiritual há 8 anos? Foi quando você me engravidou. O Pedro é seu filho. Meu filho mais velho, meu Pedrinho, aquele menino que eu amava mais que a minha própria vida, não era meu filho biológico. Senti minhas pernas falharem. Me apoiei na parede da casa, tentando não desmaiar. 8 anos atrás, Patrícia havia voltado do retiro espiritual grávida. Eu havia comemorado, pensando que Deus havia nos abençoado. Na verdade, minha esposa havia voltado grávida do pastor. Eu criei, amei e sustentei o filho de outro homem por 8 anos, acreditando que ele era meu sangue. E se o Marcos descobrir? Perguntou o pastor com um tom de preocupação na voz. Ele não vai descobrir, respondeu Patrícia com uma frieza que me arrepiou. Ele é muito ingênuo, muito confiante. Posso enganá-lo pelo tempo que for necessário. Ingênuo, confiante. Era assim que minha própria esposa me via. Como um idiota que podia ser enganado indefinidamente. Naquele momento, escondido embaixo da janela da minha própria casa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não seria mais o homem ingênuo que eles conheciam. Não seria mais o marido traído que toda a cidade observava com pena. Eu planejaria uma vingança tão devastadora
que eles se arrependeriam de cada mentira, de cada traição, de cada momento que passaram rindo da minha cara. Me afastei da casa em silêncio e caminhei até meu carro com uma sensação estranha de alívio, misturada com uma dor indescritível. Alívio porque finalmente tinha a verdade completa. Dor porque descobri que minha vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Mas também sentia algo novo crescendo dentro de mim, uma sede de justiça que eu nunca havia experimentado antes. Dirigi pelas ruas da cidade por horas depois do flagrante, tentando processar tudo o que havia descoberto. 8 anos de traição. Meu filho mais velho não era biologicamente meu. Minha esposa me considerava um idiota ingênuo. E tudo isso acontecia no meu próprio lar, financiado com meu próprio dinheiro. Era como descobrir que você viveu sua vida inteira num filme onde era o único que não sabia do roteiro. Cheguei em casa no horário normal, às 6 da tarde, fingindo que havia trabalhado o dia todo. Patrícia estava na cozinha preparando o jantar, cantarolando um hino como se fosse a mulher mais feliz do mundo. "Oi, meu amor, como foi seu dia?" perguntou, me dando um beijo no rosto. O mesmo rosto que havia beijado outro homem algumas horas antes. "Foi normal", respondi, observando cada detalhe da atuação dela. Durante o jantar, observei meu filho Pedro com outros olhos. Tentava encontrar semelhanças comigo, traços que confirmassem ou negassem o que havia descoberto. O formato dos olhos, o sorriso, os gestos. Por mais que doesse admitir, havia características no menino que realmente lembravam o pastor Rogério. Como eu havia sido cego por tanto tempo. Os sinais sempre estiveram ali, mas meu coração de pai havia se recusado a ver. Naquela noite, depois que todos foram dormir, comecei a fazer uma análise cronológica de nossa vida conjugal. Peguei fotos antigas, calendários, anotações, tentando mapear exatamente quando tudo havia começado. O retiro espiritual de 8 anos atrás havia sido o marco inicial. Patrícia voltou diferente daquele retiro, mais distante comigo, mais envolvida com as atividades da igreja, mais próxima do pastor. Lembrei de detalhes que na época pareciam insignificantes. Patrícia começou a rejeitar minhas aproximações íntimas logo após o retiro, dizendo que estava passando por um momento de oração e jejum. Passou meses evitando relações conjugais justo na época em que estava grávida de outro homem. E eu, como um marido respeitoso, aceitei aquela situação achando que era uma fase espiritual dela. Os 9 meses de gravidez ganharam um significado completamente novo na minha memória. Patrícia estava sempre ansiosa, sempre preocupada, sempre conversando com o pastor sobre preparação espiritual para a chegada do bebê. Agora eu entendia. Ela estava grávida do amante e precisava manter as aparências comigo. Cada ultrassom que acompanhei, cada compra de enxoval que fizemos, cada momento de alegria que compartilhamos esperando nosso filho, tudo havia sido uma encenação elaborada. Durante as madrugadas que se seguiram, vasculhei nossa casa em busca de mais evidências. Encontrei cartas de amor escondidas no fundo do guarda-roupa dela, sempre assinadas com R. Descobri um álbum de fotos escondido com imagens dela e do pastor em lugares que eu não reconhecia. Encontrei até mesmo certidões de presentes caros que ela havia dado a ele, comprados com dinheiro da nossa conta conjunta. O mais revoltante foi descobrir que ela usava nosso dinheiro para financiar o relacionamento extraconjugal. Viagens espirituais pagas por mim, presentes para a obra de Deus, que na verdade eram para o amante, até mesmo reformas na casa pastoral que saíram da nossa poupança. Eu trabalhava 12 horas por dia para sustentar não apenas minha família, mas também o caso amoroso da minha esposa. Decidi fazer um teste de DNA do Pedro sem que ninguém soubesse. Coletei amostras dele e minhas, enviei para um laboratório em outra cidade. Enquanto esperava o resultado, cada olhar para meu filho me partia o coração. Independente de quem fosse o pai biológico, eu havia amado aquele menino desde o primeiro dia. Havia ensinado ele a andar, a falar, a andar de bicicleta. Ele me chamava de papai com amor genuíno. O resultado do DNA chegou uma semana depois e confirmou meus piores medos. Pedro não era meu filho biológico. Aquele papel médico destruiu oficialmente os últimos vestígios da vida que eu pensava ter.
Mas também me deu uma arma poderosa para a vingança que estava planejando. Eles haviam me enganado por 8 anos, mas agora eu tinha provas concretas de cada mentira. Comecei a documentar tudo metodicamente. Gravei conversas telefônicas, fotografei evidências, anotei horários e datas. Se eles queriam brincar de enganação, eu mostraria como um homem de verdade reage quando descobre que foi traído. Mas minha vingança não seria violenta ou destrutiva. Seria pública, humilhante e definitiva. A cada dia que passava, representar o marido ingênuo ficava mais difícil. Quando Patrícia dizia "te amo", eu queria gritar que sabia de tudo. Quando o pastor me cumprimentava na igreja, eu queria expor ali mesmo toda a farsa. Mas eu sabia que a vingança seria mais doce se fosse bem planejada. Eles haviam tido 8 anos para me enganar. Eu teria algumas semanas para planejar a destruição completa da mentira que eles construíram. Durante esse período, também tomei providências práticas. Transferi nosso dinheiro para contas que só eu controlava. Documentei todos os bens do nosso casamento. Procurei um advogado especializado em divórcio e expliquei toda a situação. Marcos, você tem um caso sólido para pedir indenização por danos morais. Ele me disse após analisar as evidências. O plano estava tomando forma na minha mente. Seria uma exposição pública que ninguém na cidade jamais esqueceria. Não apenas para me vingar, mas para que outros homens não passassem pela mesma humilhação que eu passei. Para que outras famílias não fossem destruídas por aquele predador vestido de pastor. A data já estava escolhida. O domingo de Páscoa, quando a igreja estaria lotada e toda a liderança denominacional estaria presente. Vocês acham que eu estava certo em planejar uma vingança pública? Ou deveria ter resolvido tudo em particular? Quero saber a opinião de vocês nos comentários sobre como um homem deve reagir quando descobre uma traição dessas. O domingo de Páscoa seria em 3 semanas. 3 semanas para preparar a vingança mais épica que aquela cidade já havia presenciado. Não seria uma vingança de violência ou destruição física. Seria algo muito mais devastador. A exposição completa da verdade na frente de toda a comunidade religiosa que eles haviam enganado por anos. Comecei visitando secretamente outros membros da congregação que haviam saído da igreja nos últimos anos. Descobri que Sandra não era a única que havia abandonado a comunidade por causa dos comportamentos suspeitos do pastor. Maria, que era líder do coral, me contou que saiu depois de recusar os aconselhamentos especiais dele. Marcos, ele tentou a mesma coisa comigo. Quando recusei, fui praticamente expulsa da igreja. Ela revelou com lágrimas nos olhos. Cada conversa me dava mais munição para o que estava planejando. Descobri que havia pelo menos 5 famílias que se mudaram da cidade depois de situações similares, envolvendo o pastor Rogério. Ele não era apenas o destruidor da minha família. Era um predador serial que usava sua posição religiosa para manipular mulheres vulneráveis há anos. A primeira parte do plano era reunir evidências irrefutáveis. Instalei discretamente câmeras de segurança na minha própria casa, especialmente nos pontos onde eles se encontravam. Em 2 semanas, já tinha gravações em vídeo de pelo menos 6 encontros íntimos entre eles. Não precisaria mais depender de palavras ou especulações. Teria provas visuais que ninguém poderia negar. Paralelamente, comecei a organizar a logística da exposição. Entrei em contato com a sede nacional da denominação e informei que tinha uma questão disciplinar grave para apresentar no domingo de Páscoa. Pedi para que enviassem supervisores regionais para estar presente. É sobre conduta pastoral inadequada, expliquei ao líder regional. Tenho documentação completa para apresentar. A segunda fase do plano envolvia garantir que toda a cidade soubesse do evento. Criei um evento no Facebook chamado Testemunho Especial de Páscoa, Igreja Central, convidando não apenas os membros da congregação, mas familiares, amigos e conhecidos de outras denominações. Venham ouvir um testemunho que vai transformar vidas, escrevi na descrição. Não era mentira. Muitas vidas seriam realmente transformadas naquele dia. Contactei também alguns membros da família da Patrícia que moravam em outras cidades. Sogra, gostaria muito que vocês viessem para o culto de Páscoa.
Vou dar um testemunho especial sobre nossa família, disse ao telefone. A mãe dela ficou emocionada. Marcos, que lindo! Claro que vamos estar lá para apoiar vocês. Se ela soubesse que tipo de apoio seria necessário naquele dia. Durante essas semanas, manter a normalidade em casa se tornou um exercício de autocontrole extremo. Toda noite, jantar em família, onde eu conversava normalmente com Pedro, sabendo que ele não era meu filho biológico. Todo dia, beijar Patrícia na testa antes de sair para trabalhar, sabendo que ela passaria a tarde com o amante. Todo domingo, apertar a mão do pastor e agradecer pela palavra abençoada, sabendo que ele estava destruindo minha família há 8 anos. A parte mais difícil foi decidir como proteger as crianças. Pedro e Ana não tinham culpa de nada, mas seriam inevitavelmente afetados pela explosão que estava por vir. Conversei discretamente com meu irmão Carlos sobre assumir temporariamente os cuidados das crianças após a exposição. Marcos, você tem certeza disso? Não tem uma forma mais reservada de resolver? Ele estava preocupado comigo. Carlos, eles me humilharam publicamente por anos. A resposta tem que ser na mesma proporção. Enquanto isso, Patrícia continuava sua rotina de traições como se nada houvesse mudado. Na verdade, ela parecia mais confiante, mais relaxada. Provavelmente pensava que havia conseguido enganar o marido ingênuo por tempo indefinido. Amor, você está mais carinhoso ultimamente, ela comentou uma noite. Estou me sentindo mais próximo de Deus, respondi. E tecnicamente não era mentira. Nunca havia orado tanto por justiça na minha vida. Uma semana antes da Páscoa fiz o último reconhecimento. Visitei o técnico de som da igreja e pedi para testar o sistema no sábado à noite. Vou usar alguns recursos audiovisuais no meu testemunho de domingo, expliquei. Conectei meu notebook ao projetor e testei tudo. As imagens apareciam perfeitamente no telão gigante atrás do púlpito. Todo mundo na igreja conseguiria ver cada detalhe das evidências que eu apresentaria. A ansiedade estava me consumindo, mas também sentia uma estranha paz. Pela primeira vez em meses, eu tinha controle sobre minha própria vida. Não era mais o homem passivo que aceitava ser enganado. Era alguém que havia descoberto a verdade e estava pronto para fazer justiça. Senhor, se isso estiver nos seus planos, que seja feita a sua vontade. Orei na véspera da execução. No sábado à noite, organizei todos os documentos em ordem cronológica. Fotos, vídeos, áudios, comprovantes financeiros, resultado do DNA, depoimentos de testemunhas. Tudo estava numerado e catalogado como uma apresentação profissional. Se eles queriam brincar de enganação, eu mostraria como se faz um trabalho completo. Patrícia estava especialmente animada naquela noite. Marcos, estou tão feliz que você vai dar um testemunho amanhã. Tenho certeza de que Deus vai usar sua palavra para abençoar muitas famílias. A ironia era cruel. Ela estava animada para assistir à própria exposição pública. Com certeza vai ser um domingo que ninguém vai esquecer, respondi. E pela primeira vez em semanas, sorri genuinamente. Na madrugada de domingo, acordei às 4 da manhã e orei por 2 horas. Não orei por vingança ou por dor. Orei por coragem para fazer o que era certo, por proteção para meus filhos e por justiça para todas as famílias que haviam sido destruídas por aquele homem. Quando o sol nasceu naquele domingo de Páscoa, eu sabia que seria o último dia da mentira que havia governado minha vida por 8 anos. Vocês acham que um homem tem direito de buscar justiça pública quando é traído dessa forma? Ou a vingança nunca é o caminho certo? Deixem nos comentários o que fariam no meu lugar. O estacionamento da igreja nunca havia estado tão cheio. Mais de 500 pessoas se amontoavam no santuário principal, incluindo toda a liderança regional da denominação que havia vindo especialmente para ouvir meu testemunho especial. Patrícia estava radiante, cumprimentando todo mundo e dizendo o quanto estava orgulhosa do marido. O pastor Rogério me abraçou calorosamente na entrada. Irmão Marcos, que Deus use poderosamente sua palavra hoje, disse com aquele sorriso falso que eu aprendera a reconhecer. Sentei na primeira fileira com minha família como havia sido combinado. Pedro estava ao meu lado, usando sua melhor roupa de domingo.
Ana estava linda com o vestidinho cor-de-rosa que Patrícia havia comprado, especialmente para a ocasião. Meu coração apertou pensando no que estava prestes a acontecer com essas crianças, mas eu sabia que era necessário. Elas mereciam crescer conhecendo a verdade sobre sua família. O culto começou normalmente. Hinos, oração, apresentação do coral, onde Patrícia cantou um solo emocionante sobre famílias abençoadas por Deus. A ironia estava tão evidente que eu quase ri alto. Durante toda a primeira parte do culto, observei as pessoas na congregação. Muitas me olhavam com expectativa, outras com curiosidade, algumas poucas com uma expressão de quem sabia que algo diferente estava para acontecer. Quando chegou minha vez de falar, o pastor Rogério fez uma apresentação calorosa. Irmãos, hoje temos o privilégio de ouvir o testemunho do irmão Marcos, um dos pilares da nossa congregação. Um homem íntegro, trabalhador, pai de família exemplar. Cada palavra que ele dizia sobre mim soava como uma zombaria. Vamos receber o irmão Marcos com palmas. A igreja inteira aplaudiu, incluindo minha esposa, que estava sorrindo orgulhosamente. Subi ao púlpito com meu notebook e uma pasta de documentos. Meu coração estava disparado, mas minha mente estava cristalina. Olhei para a congregação e vi rostos conhecidos. Pessoas que haviam assistido minha humilhação por anos. Pessoas que respeitavam o pastor Rogério. Pessoas que acreditavam que Patrícia era uma santa mulher de Deus. Irmãos, hoje é Páscoa, o dia da ressurreição. E hoje também vai ressuscitar a verdade sobre fidelidade nesta igreja. A primeira reação foi de aprovação. Pessoas acenaram com a cabeça. Algumas disseram amém, outras sorriram pensando que seria mais um testemunho edificante sobre vida conjugal. Conectei meu notebook ao projetor e a primeira imagem apareceu no telão. Uma foto linda da minha família no último Natal. Esta é a família que vocês conhecem, o mecânico Marcos, a líder do Ministério Feminino Patrícia e nossos 2 filhos abençoados. Murmúrios de aprovação se espalharam pela igreja. Mas hoje, no dia da ressurreição da verdade, vocês vão conhecer a família real. Cliquei para a próxima imagem. A conta telefônica com 247 ligações destacadas em vermelho. 247 ligações da minha esposa para nosso pastor em um único mês, todas nos horários em que eu estava trabalhando para sustentar esta família. O murmúrio mudou de tom. Pessoas começaram a se mexer nas cadeiras, inquietas. Vi Patrícia na primeira fileira ficando pálida. Ela olhou para o pastor Rogério, que estava claramente entrando em pânico atrás do púlpito, mas eu estava apenas começando. Irmãos, vou mostrar para vocês como um homem descobre que foi enganado por 8 anos na sua própria casa. A próxima sequência de imagens mostrava as evidências cronologicamente: recibos de hotéis, fotos dos 2 juntos, mensagens de texto românticas. A igreja entrou em silêncio absoluto. 500 pessoas assistindo à exposição mais devastadora que aquela comunidade já havia presenciado. Mas o que mais dói não é apenas a traição conjugal, continuei, mantendo a voz firme. É descobrir que toda uma comunidade sabia e ninguém teve coragem de me contar. Agora muitas pessoas baixaram a cabeça constrangidas. Cliquei para a próxima imagem, o resultado do exame de DNA. Meu filho Pedro, que está aqui na primeira fileira, não é meu filho biológico. Ele é filho do pastor Rogério, concebido há 8 anos no retiro espiritual, onde minha esposa voltou grávida. O impacto foi devastador. Gritos de surpresa se espalharam pela igreja. Pedro me olhou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Pastor Rogério, disse, me virando para ele, o senhor gostaria de confirmar ou negar essas informações publicamente? Ele estava completamente travado, com o rosto vermelho e suando. Patrícia, continuei olhando diretamente para minha esposa, você gostaria de explicar para a congregação sobre suas orações especiais? Ela havia começado a chorar, mas não de arrependimento, de raiva por ter sido descoberta. Nesse momento, as pessoas começaram a se manifestar. Vergonha! Gritou alguém no fundo da igreja. Como puderam fazer isso com o irmão Marcos? Disse outra voz.
O líder regional da denominação se levantou e pediu ordem. Irmão Marcos, essas são acusações muito graves. O senhor tem provas concretas? Sorri pela primeira vez desde que subira ao púlpito. Tenho sim, irmão, inclusive em vídeo. A última parte da apresentação foram os vídeos que eu havia gravado secretamente na minha própria casa. Não mostrei nada explícito, apenas o suficiente para comprovar os encontros íntimos e as conversas sobre abandonar suas respectivas famílias. A reação da congregação foi de indignação total. Pessoas se levantaram. Algumas saíram da igreja chorando. Outras gritavam pedindo explicações. Patrícia tentou correr, mas o constrangimento público a fez desmaiar bem ali na primeira fileira. O pastor Rogério tentou subir ao púlpito para se defender, mas a congregação não deixou. Safado, gritavam alguns homens. Destruidor de famílias, bradavam as mulheres. Os líderes regionais tiveram que formar uma barreira humana ao redor dele para evitar que fosse agredido. No meio do caos total, peguei o microfone uma última vez. Irmãos, não vim aqui por vingança. Vim porque uma comunidade tem direito de conhecer a verdade sobre seus líderes. Quantas outras famílias foram destruídas em silêncio? Quantos outros homens foram humilhados enquanto vocês assistiam calados? Minha voz ecoou no santuário como um trovão de justiça. A igreja foi esvaziando aos poucos, com pessoas saindo em grupos, comentando em voz alta sobre o que haviam presenciado. Os líderes regionais imediatamente destituíram o pastor Rogério de suas funções e anunciaram uma investigação completa. Minha sogra veio me abraçar chorando, pedindo desculpas pelo comportamento da filha. Marcos, você é um homem de honra. Minha filha não merecia você. Saí da igreja naquele domingo carregando meus filhos, um em cada braço. Pedro estava confuso, Ana estava assustada, mas ambos sabiam que o papai havia feito algo necessário. A verdade finalmente havia ressuscitado no domingo de Páscoa, e toda a cidade seria obrigada a encarar as consequências das mentiras que havia sustentado por tanto tempo. Vocês acham que essa exposição pública foi justa? Ou eu deveria ter resolvido tudo de forma mais discreta? Contem nos comentários se aprovam a forma como busquei justiça para minha família. 3 dias depois da exposição na igreja, quando achei que não havia mais surpresas nessa história, Patrícia veio conversar comigo. Ela havia saído de casa no domingo mesmo, logo após o escândalo, e estava morando na casa da mãe dela desde então. Chegou na minha porta com os olhos inchados de chorar, mas não era o choro de arrependimento que eu esperaria. Era o choro de quem foi pega em flagrante e agora precisava lidar com as consequências. Marcos, preciso te contar uma coisa, disse ela, se sentando na sala onde construímos tantas memórias familiares. Estou grávida. A informação me atingiu como um raio. Depois de tudo o que havia acontecido, depois da humilhação pública, depois da descoberta sobre Pedro, ela ainda tinha mais uma bomba para explodir. De quantos meses? Perguntei, já sabendo que a resposta seria devastadora. 4 meses, respondeu ela, confirmando meus piores temores. 4 meses. Isso significava que ela havia engravidado bem no meio das investigações que eu estava fazendo, bem no período em que eu estava descobrindo as traições, bem quando ela continuava mentindo descaradamente na minha cara todos os dias. É do pastor? A pergunta saiu mais fria do que eu pretendia. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Mais um filho que não seria meu, mais uma mentira na nossa história familiar. Marcos, eu sei que errei, mas preciso da sua ajuda. Ela continuou com uma cara de pau que me impressionou. O Rogério foi expulso da cidade. A denominação o demitiu. A esposa dele pediu divórcio. Ele me abandonou completamente. Abandonou. Depois de 8 anos prometendo que largaria a família por ela, na primeira dificuldade real, o covarde fugiu deixando-a grávida e desamparada. E o que isso tem a ver comigo, Patrícia? Ela começou a chorar mais intensamente. Não tenho para onde ir. Não tenho como sustentar essa criança. Minha mãe está com vergonha de mim na cidade inteira. Por favor, não me abandona agora. Era inacreditável. A mulher que me traiu por 8 anos, que mentiu sobre a paternidade do meu filho mais velho, que me humilhou diante de toda a comunidade, agora estava pedindo para eu assumir mais um filho que não era meu. Patrícia,
Você realmente acha que depois de tudo que você fez, eu vou aceitar criar mais um filho do seu amante? A revolta na minha voz era evidente. Você destruiu nossa família, me enganou por quase uma década, me fez de palhaço na cidade inteira, e agora quer que eu seja responsável pelas consequências das suas escolhas? Ela continuou chorando, mas percebi que eram lágrimas de desespero, não de arrependimento genuíno. Durante a semana que se seguiu, toda a cidade comentava sobre a gravidez de Patrícia. Era o capítulo final do escândalo que havia abalado nossa comunidade. As pessoas nas ruas me olhavam com uma mistura de pena e admiração. Pena pela situação que eu havia vivido, admiração pela coragem de ter exposto tudo publicamente. Marcos é um homem de honra, ouvia os comentários. Fez o que qualquer homem de verdade faria. O pastor Rogério havia simplesmente desaparecido da cidade. Ninguém sabia para onde tinha ido, mas todos sabiam que ele havia abandonado não apenas a igreja, mas também todas as mulheres que havia manipulado ao longo dos anos. Dona Carmen me contou que outras vítimas dele começaram a se manifestar após minha exposição. Marcos, você deu coragem para outras pessoas falarem a verdade, ela disse. Sua atitude salvou outras famílias. A questão legal foi resolvida rapidamente. Com todas as evidências que eu havia reunido, o divórcio foi processado sem complicações. Patrícia não teve coragem de contestar nada, especialmente depois da humilhação pública que passou. Fiquei com a guarda completa das crianças, nossa casa e todos os bens que havíamos construído juntos. Era a justiça sendo feita na prática. Pedro, mesmo não sendo meu filho biológico, decidiu continuar morando comigo. Papai, você é o único pai que eu conheço, ele disse numa conversa que tivemos após tudo se acalmar. Não importa o que aqueles exames dizem. Você me ensinou a andar, me levou para pescar, me ajudou com o dever de casa. Você é meu pai de verdade. Aquelas palavras curaram uma ferida no meu coração que eu nem sabia que podia ser curada. 3 meses depois, Patrícia deu à luz uma menina. Ela tentou mais uma vez me convencer a assumir a criança, mas eu já havia tomado minha decisão. Patrícia, essa criança não é minha responsabilidade. Você tomou suas escolhas, agora tem que viver com as consequências. Foi duro, mas necessário. Eu não podia continuar sendo o homem que assume as responsabilidades dos erros de outras pessoas. A igreja passou por uma renovação completa após o escândalo. Veio um novo pastor, uma nova liderança, e estabeleceram-se protocolos rígidos para evitar que situações similares acontecessem novamente. Muitas famílias que haviam saído da congregação ao longo dos anos voltaram, sabendo que o problema havia sido resolvido definitivamente. A igreja está mais saudável agora, comentavam os membros antigos. Hoje, 2 anos depois de toda essa história, posso dizer que sou um homem realizado. Trabalho na minha oficina todos os dias, crio meus filhos com amor e dignidade e reconstruí minha reputação na comunidade. Pedro se tornou um adolescente responsável e Ana uma menina alegre que adora ajudar o pai na oficina nos fins de semana. Nossa casa voltou a ser um lar de verdade, sem mentiras, sem traições, sem falsidade. Essa história me ensinou algumas lições que quero compartilhar com todos os homens que podem estar passando por situações similares. Primeira lição: confie nos seus instintos. Se algo parece estranho no comportamento da sua esposa, investigue. Não seja ingênuo como eu fui durante anos. Segunda lição: exija respeito no seu relacionamento. Nenhum homem deve aceitar ser tratado como idiota pela própria esposa. Terceira lição: quando descobrir uma traição, não tenha medo de buscar justiça. Algumas pessoas me criticaram por ter exposto tudo publicamente, dizendo que deveria ter resolvido em família. Mas a verdade é que traição não é assunto de família quando envolve líderes religiosos e destruição de comunidades inteiras. Minha exposição impediu que outras famílias fossem destruídas pelo mesmo homem. Quarta lição: seus filhos são mais resilientes do que você imagina. Pedro e Ana se adaptaram à nova realidade muito melhor do que eu esperava. Crianças precisam de estabilidade e verdade, não de mentiras bonitas. Hoje eles sabem exatamente quem são seus pais e vivem numa casa onde a honestidade é valorizada acima de tudo. Quinta lição:
A comunidade respeitará um homem que tem coragem de defender sua dignidade. Muitas pessoas me disseram que admiravam minha atitude, que gostariam de ter a mesma coragem se passassem por situação similar. Um homem que se respeita conquista o respeito dos outros. Para finalizar, quero falar diretamente com os homens que estão ouvindo essa história. Se você está desconfiando que sua esposa está te traindo, não ignore os sinais. Investigue. Se você descobrir que está sendo enganado, não aceite viver nessa situação. Você merece uma mulher que te respeite e te valorize. E se você estiver passando por uma situação de traição, saiba que é possível reconstruir sua vida e sua dignidade. Não permita que ninguém te transforme em motivo de piada. Não aceite viver numa mentira apenas para manter as aparências. E, principalmente, lembre-se de que um homem de verdade não precisa aceitar desrespeito de ninguém, nem mesmo da própria esposa. Sua dignidade vale mais que qualquer relacionamento baseado em mentiras. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa um comentário aí contando sua experiência ou dando uma palavra de força para homens que possam estar passando por situações similares. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de coragem e dignidade masculina, compartilha esse vídeo. Vamos criar uma corrente de homens que se respeitam e exigem ser respeitados. Um abraço forte de um irmão que aprendeu que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta.